gente tem a estrutura política que nós temos hoje. Ela veio de onde? Bom, o ser humano, assim que ele começou a se estruturar em sociedade, ele começou, logicamente, a criar códigos, né? Então, códigos e estruturas. Então, as primeiras sociedades, o ser humano foi se estruturando, foi se organizando, e óbvio, quando tem muita gente, né, num lugar, você cria padrões. Então, primeiro padrão de governança. Então, hoje que nós temos no mundo atual, são sistemas muito desenvolvidos, foram desenvolvidos ao redor de séculos de experiência, e o que nós temos hoje, principalmente no mundo ocidental, é o que? Sistemas de governo. Nós temos basicamente as democracias, né, e as ditaduras também, mas todas elas de certa forma trabalham da mesma maneira. Então, vamos lá. Antigamente o rei, ele tinha um poder absoluto. Significava que o que ele falasse era lei. Ele mandava matar, mandava prender, enfim. E isso foi mudando, né? Então, hoje, século XXI, nós temos ao redor do mundo, principalmente no mundo ocidental, as seguintes situações. Nós temos um sistema de governo presidencialista, sistema parlamentarista monárquico e sistema parlamentarista republicano. Então, como funciona? É muito fácil. Você tem lá um sistema, no Brasil, por exemplo, nós vivemos um sistema presidencialista republicano, tá? Então, o presidente, ele é chefe de governo e chefe de Estado. É assim no Brasil, é assim na Argentina, nos Estados Unidos, né? É assim também na Bolívia, enfim, né? Ou seja, o presidente, ele é chefe do governo e chefe de Estado. Aí nós temos o sistema parlamentarista republicano, tá? O sistema parlamentarista republicano funciona assim: o chefe de governo é o primeiro-ministro e o chefe de Estado é o presidente. Então, qual é a diferença? O chefe de governo é que governa, tá? É o chefe do executivo. E o chefe de Estado, ele representa o Estado. Ele é uma figura que está acima, vamos dizer assim, dos interesses políticos, tá? Então, exemplos de parlamentarismo republicano. Nós temos parlamentarismo republicano na Itália, nós temos parlamentarismo republicano na França. Não é essa França não, a França é presidencialista, tá? É que lá tem primeiro-ministro e presidente, mas a França não é parlamentarista, ela é presidencialista. É que lá o primeiro-ministro é um primeiro-ministro mesmo, ou seja, é uma pessoa que está abaixo do presidente. O presidente é o chefe de governo na França. Mas enfim, nós temos o sistema parlamentarista republicano em Portugal, parlamentarista republicano em Israel, né? Um exemplo interessante, e assim vai. E nós temos finalmente o sistema parlamentarista monárquico, na qual o chefe de Estado é o rei, o imperador, seja lá o que for, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. É assim na Inglaterra, é assim no Japão. O Canadá, por incrível que pareça, né, na prática é uma república, mas na teoria a rainha da Inglaterra é também a chefe de Estado do Canadá. Então essa é a estrutura, e essa estrutura ela vem de onde? Ela vem basicamente dos gregos e dos romanos, tá? É onde começa tudo, porque tanto com os gregos quanto principalmente com os gregos, começa a questão de democracia, e onde tem os representantes do povo, tá? Que ajudam lá tanto a confeccionar as leis, quanto ajudam inclusive a administrar o país. No Brasil, por exemplo, o Brasil é uma república representativa. Por que uma república representativa? Porque você vota no deputado, vota no senador, e ele representa você. Na Grécia era uma democracia direta, diferente, porque quando se queria debater alguma lei, alguma coisa, o próprio cidadão ia lá e votava. Ia lá para as ágoras, para os lugares de reunião, e aí era debatido o assunto,
e o povo mesmo que votava ali, se era a favor ou contra. Isso depois acabou, isso foi a época do Péricles, a Grécia Antiga, depois essa democracia praticamente se extinguiu. Mas esse sistema acabaria sendo adotado pelos romanos, né, que viveriam períodos de república, períodos de império, né, democracias e tal, mas enfim, o sistema onde você tinha representantes públicos, como hoje nós temos senadores, deputados, essa coisa toda, esse sistema continuou, principalmente no Império Romano, porque mesmo com imperadores que eram na verdade verdadeiros ditadores, não havia como administrar um império que era muito vasto sem essa casta de políticos, de representantes, que tinham em determinado momento mais poder ou menos poder, o Senado Romano, o famoso Senado Romano, onde tinha os senadores, os cônsules e tal, e o poder do Senado ele variava, né? Mas para administrar aquele vasto império não tinha jeito, você tinha que ter os representantes, legítimos ou não, que sair pouco importa, para poder manter aquela burocracia. Outra base importante dessa estrutura que nós vivemos hoje é a questão da lei. Poder, hoje nós temos poder judiciário, juízes, aquelas pessoas que, obviamente, leem, interpretam a lei e aplicam a lei. Isso é coisa muito antiga. Tá? Então nós temos, por exemplo, na história o Código de Hammurabi, coisa muito antiga, um código formidável, inclusive. Depois nós tivemos a lei judaica, né, a lei de Moisés. Mas a questão toda é que normalmente o sistema de lei ele já é uma coisa muito antiga, na verdade. Os egípcios, os babilônicos, todos eles tinham lei. Só que a lei, quem fazia era o rei. O rei tinha poder absoluto. Então ele fazia a lei, fazia, desfazia. Ele não estava, ele próprio não estava sujeito à lei. Então isso é uma coisa que começou a mudar também, já com os romanos, né, que na teoria os imperadores tinham que estar, na teoria, porque na prática muitas vezes eles se respeitavam totalmente, eles não estavam nem aí. Eles atropelavam a lei sem ser maiores problemas. Isso já não é coisa que vem de hoje. Mas isso começou realmente a funcionar muito bem nas épocas mais recentes, na Inglaterra, quando houve a Revolução do João Sem Terra, né, aquela coisa do Oliver Cromwell, aquela coisa toda, onde obrigou-se o rei, na época, a aceitar, a estar sujeito à Constituição. Né? Então isso foi o primeiro passo. Depois veio a Revolução Francesa, onde houve também esse princípio, né, onde se falava igualdade. E por que igualdade? Porque até então a vida de um nobre, um rei, barão, sei lá, não tinha o mesmo valor que uma pessoa do povo, né? Coisa interessante. Então, o sistema de lei que nós vivemos hoje, ele basicamente ele é muito influenciado pelos princípios romanos, principalmente a lei romana, tanto que você pode ver que seja no Brasil ou nos Estados Unidos ou qualquer lugar, eles têm muitos termos latinos na lei, isso é coisa muito importante, né? Saber data venia, habeas corpus, por quê? Esses termos eles são latinos, portanto são oriundos do direito romano, né? Mas a aplicação da lei em si, ela sendo, portanto, ficando acima até do poder político e tal, isso é uma coisa mais recente, né? Apesar que também lá em Israel, a lei, né, a lei de Moisés tinha como tem até hoje, um tom maior, né? Era uma coisa que não era uma coisa sagrada, né? Então mesmo os reis e mesmo os juízes que vieram antes dos reis, eles tinham que estar dentro daquilo ali. Então surge a pergunta que vale 1 milhão ou talvez bilhões. A quem interessa a minha burrice? Observe que eu não disse ignorância, eu disse burrice. Diferente, tá? E o fato é assim, a ignorância hoje já não vale nada para ninguém.
Basta você analisar que você olha o perfil dos países, aqueles que são desenvolvidos, o nível cultural é alto, tá? A maior parte da população está trabalhando, como eu já expliquei anteriormente, segundo, terceiro setor e assim por diante. Os países que estão se desenvolvendo a toque de caixa, no caso da China principalmente, né, e casos mais recentes, como o da Coreia, do próprio Vietnã, países que estão crescendo e desenvolveram assim, de uma forma muito acelerada, a história é sempre a mesma: investimento em cultura e conhecimento. Melhorou o nível cultural, a coisa vai. Então hoje não é interessante para ninguém a ignorância, ninguém, tá? Não interessa, porque sejam as empresas, para elas interessam que os fulanos, as pessoas, o consumidor, ele tenha um nível cultural capaz de assimilar o que ele passa. Um banco, interessa para um banco que o cara seja cliente de um banco, ele não tenha noção nenhuma de como operar lá um caixa eletrônico, não. Então é geral, o interesse é geral. Agora a questão toda é que a burrice ela continua existindo e vai continuar existindo, tá? E grande parte disso se deve ao próprio indivíduo. Então as pessoas, elas sempre querem colocar culpa em alguém, sempre querem colocar culpa em alguma coisa. E na verdade grande parte da culpa está nas próprias pessoas, pelas escolhas que elas fazem. E essas escolhas, elas são constantes, elas são diárias. Então, por exemplo, você pode escolher entre ligar o televisor e assistir um documentário, alguma coisa que vai trazer alguma informação relevante para você, que vai, né, trazer cultura, conhecimento. Ou então você pode, sei lá, ligar lá o aparelho televisor e assistir, sei lá, Datena, Silvio Santos, Faustão, Gugu, esses programas aí que não vão acrescentar nada à sua vida. Se você pegar 10 anos de programa do Gugu, espreme tudo, não tem 5 minutos de algum conhecimento relevante. E eu não estou aqui falando deles, as pessoas. Então o Silvio Santos, todo mundo sabe, está no Brasil. Você conhece o Silvio Santos muito bem? Como empresário, o cara é um fenômeno, tá? O próprio Datena, por exemplo, o programa dele é um lixo, é aquela exploração da miséria alheia, de crime, né? Ora, ele é um profissional extremamente gabaritado, dizer assim, e conhece, só que é aquela coisa, ele ganha o dinheiro dele fazendo o que ele faz, e porque existe um público, e aí são as escolhas. E aí eu tenho várias escolhas possíveis. Eu posso, por exemplo, pegar um livro e ler um livro, ao invés de ver um monte de tranqueira na televisão. Mas também a escolha é minha, porque eu posso pegar um livro de autoajuda, por exemplo, esses livros que tem por aí, que, né, é uma autoajuda para quem faz o livro, né? Quem faz o livro, obviamente, é uma autoajuda para quem escreve o livro e vende milhões, aí coisa que não vai mudar basicamente a vida de ninguém. Ou então você pode pegar alguma literatura que seja mais consistente. E assim também a mesma coisa, as escolhas são constantes. Você pega, vamos assistir um filme, você pode assistir lá o filme, sabe, do Batman, do Superman, X-Men, o filme lá do Schwarzenegger, que ele sai matando todo mundo e não acontece nada com ele, né? E tudo isso tem o seu valor, claro que tem o seu valor. Agora, é diferente você pegar e falar, não, vou assistir um filme do Glauber Rocha, vou assistir um filme do Martin Scorsese, vou assistir um filme do Wim Wenders, vou ver um filme do Akira Kurosawa, é outro nível. Então as escolhas são constantes. É óbvio que hoje é fácil você perceber, né? A literatura é aquela literatura chã, né? É a literatura chã. Ainda bem que hoje em dia as pessoas começam a mudar um pouco isso. Você vai aos cinemas, agora tá um tempo que eu não vou ao cinema, estamos até preparando material a respeito desse assunto, né? Mas porque nem dá vontade, só aquelas produções, aquelas comédias que não tem nada a ver, aqueles filmes de aventura que você já sabe como vai terminar, você já não vê tanta coisa de arte como antigamente existia. Nós tínhamos acesso no cinema mesmo a produções, sempre teve.
sempre teve um entretenimento que faz parte, sempre não é querer desfazer, né? Tudo isso tem o seu valor. O filme do X-Men eu assisto também, pô, do Homem de Ferro, é legal, entretenimento, é uma coisa que você quer, pô, quero, né, ficar de boa com a minha cabeça, isso também tem o seu valor, mas você já não vê tanta obra de peso, e isso é um problema, não é brasileiro só não, é um problema mundial. Isso é um debate terrível que há anos as pessoas, eu, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, a gente debate, puxa, será que o nível está baixo? Porque hoje os meios de comunicação só jogam um monte de lixo para as pessoas, ou é ao contrário, né? Tá um lixo porque as pessoas elas querem o lixo. Então é uma coisa, um debate meio complicado, né? Porque as pessoas elas não estão nem aí com cultura, com conhecimento e tal, elas vão ficando burras, elas vão se emburrecendo. E aí elas começam, agora no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? Apesar que o nível cultural, lógico, é diferente, mas tanto nos Estados Unidos como no Brasil, nós começamos a ver a mesma coisa, porque as pessoas lá estão se dando conta. Opa, e aqui no Brasil também, peraí, tem alguma coisa errada nessa conversa. E aí o que nós estamos vendo, essas manifestações aqui, em São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, de apoio principalmente ao governo brasileiro, que as pessoas finalmente começaram a acordar, mas começaram a acordar porque começou a bater no bolso, começou a doer no bolso, aí começou a doer no bolso, as pessoas começaram a querer saber o que estava acontecendo. Muitas pessoas ficaram 20 anos dormindo, agora que a casa caiu, o povo está tudo no desespero, e aí vem aquele discurso fácil, porque o governo não quer que eu tenha cultura, o governo não quer que eu tenha conhecimento, o governo faz a parte dele, ele vai dar, sim, sempre foi assim, vai dar a base. Agora, se você realmente quiser ir adiante, você tem que correr atrás. E hoje, né, tá muito mais fácil, porque você tem a informação à sua disposição. E aí entra as pessoas comentam sempre comigo, pô, é incrível, a gente vê muito pessoal reclamando isso na internet. Puxa, você pega lá o canal do Pet, tem lá não sei quantos milhões de pessoas. Aí tem um canal de fofoca dos artistas, aí tem um monte. Aí tem o canal de futebol, lá, e coisas realmente importantes e essenciais, vamos dizer assim, não se fala tanto, as pessoas não buscam tanto, as pessoas não estão nem aí. É claro que houve uma procura maior, está começando a haver um interesse maior das pessoas no Brasil, isso é uma coisa fácil de observar, por assuntos mais relevantes, né? Mas é uma corrida perdida, porque o canal de fofoca, o canal de futebol, nada contra o esporte, pelo contrário, nosso canal nós temos aqui, debatemos futebol, falamos, não é essa a questão, mas não se tem mais a justa medida das coisas, né? Puxa, vamos colocar primeiro o importante, fundamental, o que é importante. E as pessoas se acostumam com isso, porque elas querem moleza. O ser humano, na cabeça do ser humano, o que rola? Ele quer o maior sucesso possível, com o mínimo de esforço. E isso é incompatível com a realidade. Então, o que eu vejo hoje em dia é essa burrice se alastrando, porque as pessoas elas não têm mais coragem de pegar um livro e ler, elas não têm coragem, é tudo filtrado, né? Ela vai assimilando e o que é pior é que o nível de assimilação das pessoas hoje é um nível muito ruim, eu vejo isso constantemente. Então, a quem interessa realmente a ignorância da pessoa? Não interessa a ninguém. Mas, e aí que está o problema, aí onde a coisa fica complicada, óbvio. Sempre nós vamos ter aquelas pessoas que sabem que a ignorância existe, essas pessoas que sabem que as pessoas são acomodadas, essas pessoas que sabem que o povo em geral não está nem aí com política, com economia, com nada disso. Tá? Elas querem viver numa ilusão, a novelinha da Globo, o futebolzinho, aquela coisa toda, né? E ela não está nem aí com a realidade, com aquilo que faz com que ela efetivamente venha a ter uma vida melhor ou pior. Então essas pessoas elas analisam, elas sabem, estudam e, óbvio, tiram proveito.